A gente tem uma entrevista com André Momberger, especialista em mercado de capitais, que vai participar aqui com a gente agora, neste momento, do BMC News. Bem-vindo, viu, André? Obrigado por estar aqui com a gente. Uma boa tarde, um bom dia para você. Bom dia a todos, a audiência. É sempre uma satisfação esse convite aqui que vocês me fazem. Estou totalmente à disposição aí para esse bate-papo. Pois é, a gente está terminando 2023, queria um pouco da sua avaliação da economia para esse ano e uma perspectiva de cenário para 2024 com esses juros mais baixos. Eu apostaria que boa parte dos analistas, operadores de mercado, se fosse perguntado na mesma época do ano passado, provavelmente ninguém imaginaria um cenário como esse que a gente está vivenciando agora. Ao menos, né, não precisaria ser tão pessimista, mas talvez não tão promissor quanto, né? Então, eu imagino que rompimento de topo histórico do índice, o dólar abaixo de 5, uma perspectiva de taxa de juros abaixo de 2 dígitos, todos esses elementos, provavelmente a aposta não seria nessa movimentação. Mas o fato é que a gente está terminando muito melhor que o esperado, os números estão refletindo isso, e muito possivelmente, principalmente para renda variável, eu imagino que o ano de 2024 ainda nos ofereça uma boa possibilidade de upside, tendo em vista justamente essa tendência de queda de taxa de juros, uma inflação controlada, né, ao menos dentro dos principais elementos dela controlada, e algumas movimentações por parte do governo em relação a tentar incentivar alguns setores podem trazer alguma surpresa, e especialmente, né, o nosso querido agronegócio, que mesmo com o El Niño, em 2023 cresceu 20%. Né? Eu não imagino que a gente consiga repetir isso em 24, mas os efeitos positivos de 23 sobre 24 ainda também irão se refletir numa economia um pouco melhor, né? Então, eu continuo bastante otimista para o ano que vem. André, Paula Moraes, obrigada pela sua presença aqui, pegando já esse gancho, né, que você traz aí pra gente. Nós estamos finalizando aí o ano com uma Selic a 11,75. Você vê espaço para se discutir uma aceleração no corte de juros já no começo de 2024? Já daria ali para o Banco Central estar num pace maior, ou só quando ficar claro, de fato, toda a dinâmica ali da desinflação, a gente pode ser que venha a haver este movimento mais amplo ali de redução da Selic? Eu diria que sim, né? Existe espaço e até já comentado pelos principais diretores do banco, não é? Então, se espera a ata amanhã, né, que isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas a aposta já está muito na direção do 0,75. Quando a gente olha a previsão das principais casas, inclusive do relatório Focus, em relação a onde termina a taxa de juros em 24, ainda tem um elemento um pouco conservador, né? Então, o Focus está com 9,25, a média de mercado está em 9, mas se confirmada a possibilidade dessa aceleração no movimento de baixa, talvez a gente veja a taxa de juros abaixo dos 9 no final do ano que vem, que seria uma ótima notícia, né? Mais uma para ajudar ainda como um elemento propulsor aí da nossa economia. Legal, você trouxe a respeito desse pouso suave, né, dos Estados Unidos, e eu queria saber se, na sua visão, você acha que também há um risco de uma desaceleração um pouco mais rápida por lá, ou se está mesmo esse contexto aí do soft landing aí que está no radar, se você acredita nessa possibilidade. Tu sabe que quando a gente fala da questão da desaceleração americana, isso até é curioso, né? Eu sempre brinco que qualquer coisa que já está no radar, né? Vai ter recessão no ano que vem nos Estados Unidos, a China vai cair. Isso tudo já está precificado, né? E na maior parte das vezes que eu ouvi falar na possibilidade de uma recessão americana, ela nunca se confirmou, né? A reação da economia americana ela sempre foi maior, né? Mais forte do que os especialistas imaginavam. E toda vez que aconteceu algo muito sério, muito drástico, que teve uma influência devastadora para a economia,
a gente não soube de onde veio o Scud, né? Então, partindo dessa lógica histórica, eu diria que é Softland mesmo, e nem sei se Softland, tá? Eu imagino que vai continuar ainda oferecendo um crescimento. O lado bom dessa história toda é que parece que por lá a inflação também se acalmou, o que permite ao Banco Central iniciar, quem sabe até de forma antecipada, o ciclo de baixa de taxa de juros lá nos Estados Unidos também. Aí sim, né? Um guidance muito importante para o mundo inteiro na questão de aceleração econômica. Inclusive, André, esse cenário todo de desinflação e até mesmo da desaceleração da economia econômica ao redor do mundo tem, né, aberto ali uma janela muito positiva para os ativos de risco. Até estava comentando aqui agora há pouco, os próprios índices americanos ali estão engatados, né, na 7ª semana consecutiva de alta, e Bovespa aqui também teve um grande rally. Eu queria entender um pouco da sua percepção, né, para saber de fato como saber avaliar de fato onde há oportunidade ali de realmente empresas que venham a ter oportunidades de crescimento, quais setores que estão descontados, mas que têm chance de se valorizar daqui para frente, quais são aqueles que ainda devem, pelo menos, patinar ali em 2024, que devem ser olhados ali com mais cautela pelos investidores. Você se refere aqui ou os Estados Unidos? Aqui. Eu só trouxe um link, né, tentando mostrar né, que estes ativos, as bolsas como um todo, elas estão tendo aí uma perspectiva melhor. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, engatando ali a alta com essas perspectivas ali de juros menores, né? Certo. Bom, quando a gente pega, por exemplo, o índice Bovespa e a composição dele, a gente tem um peso bastante significativo, principalmente em empresas de commodities, puxadas por Petrobras, Vale, grandes bancos, elétricas, tudo mais. E, na média, esses setores eles até não foram tão mal nos últimos 3, 4 anos. Quando a gente pega o índice Small, ou Small 11, que representa um conjunto de empresas um pouco menores, a gente vai identificar uma diferença bastante significativa. Só para vocês terem uma ideia, nós atingimos a volta do topo histórico na semana anterior, né, quando ultrapassamos lá os 131 mil pontos, mas quando você pega o topo histórico do Small, a gente identifica mais de 30% ainda de espaço para o topo do Small 11. Né? Por que isso? Porque muitas empresas desse setor dependiam de uma taxa de juros um pouco mais baixa. Né? Então, por essa mesma lógica, esses setores vão ter oportunidade de performar melhor, na minha visão, em 2024. Quem são eles? O setor de varejo, foi um dos que mais apanhou. Todas as empresas? Claro que não. Aqui daí a gente exige um pouco de análise, né? A gente tem que estudar um pouquinho essas empresas, verificar como está o comportamento delas em cada um de seus mercados, como é que ela está se comportando em relação à entrega de resultados. É que a gente daí tem que fazer uma separação. Outro setor que me agrada muito com queda de taxa de juros é o setor de construção civil. Né? Por quê? Porque demanda de capital de longo prazo. A partir do momento que essa taxa de juros cai, a taxa de financiamento imobiliário vai cair na mesma proporção e nós vamos ter mais gente acessando e, obviamente, esse setor acaba tendo uma impulsão. Setor de tecnologia, mesma coisa. Então, quando a gente pega esses setores demandantes de capital e muito dependentes de uma taxa de juros mais baixa, numa primeira análise, são os que vão performar. Aí nós temos que depurar as empresas. Né? Aí tem que pegar, fazer uma análise dos indicadores para verificar as que estão ou irão apresentar uma performance melhor. Porque nem todas, apesar da macroeconomia favorecendo, irão performar. Né? Então, por isso que é bom, muitas vezes, a gente também consultar analistas, casas de análise, relatórios de gestoras de fundos, isso acaba ajudando um pouco nessa leitura. André, inclusive, já aproveitando, né, fazendo consultoria aqui, entendendo a sua leitura, você vê aí ainda espaço para mais otimismo no nosso Ibovespa, né? Chegamos à máxima histórica ali na semana passada. Como que você tem olhado aí para o Ibovespa? Não, com certeza. Na verdade, se a gente pega a pontuação em si, o
131 mil pontos, ele é uma visão nominal, né? Quando a gente começa, por exemplo, dolariza esse índice, a gente ainda tem um espaço enorme em dólar para crescer. Quando a gente transforma ou coloca inflação em cima dele, nós ainda temos muito a crescer. Quando a gente pega um indicador fundamentalista, que é o PL, né, nós ainda estamos abaixo de 9 de PL médio da Bolsa, ou seja, tem muito espaço para crescer. A perspectiva confirmada ou confirmando-se de uma baixa de taxa de juros no ano que vem. Isso também é combustível para crescer. Então, eu diria que o fato de termos atingido os 131 mil pontos, ele é meramente psicológico. Atingimos o topo nominal de novo. Não significa que não tem espaço. Pelo contrário, eu ainda vejo muito espaço para 2024. Maravilha, André, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação da BMC News. Eu que agradeço mais uma vez ao convite de vocês, hoje direto aqui do meu estúdio no Rio Grande do Sul, né? Mas eu estou sempre à disposição de vocês, é só me avisar um dia antes que estamos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, combinado. Muito obrigada, André Mumberg, trazendo visões importantes do nosso mercado aqui para nós da BMC News.